Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte, membro do Corpo de Cristo. E graças a Deus estamos aqui, graças ao Criador, estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos as Escrituras Sagradas. Bem, eu convidei um amigo para estar aqui comigo, um irmão, um líder religioso, um pastor de uma determinada denominação, e ele não aceitou o convite que eu fiz, o convite para participar deste vídeo que estou fazendo agora. Eu fui até na casa dele, fiz o convite para ele, para nós falarmos, dialogarmos sobre a questão do dízimo, e ele não aceitou o convite. Não sei qual é ou qual foi o principal motivo. Não sei se é questões pessoais dele ou se é por questão da denominação a qual ele pertence ou por questão de seus membros da própria denominação a qual ele lidera. Bem, mas eu estou aqui, graças ao Eterno, Criador do Universo, para falar desse tema sobre a questão do dízimo. Mas hoje, só relembrando como o próprio tema do vídeo já diz, é apenas uma introdução ao estudo que nós vamos estudar posteriormente em outros vídeos. A questão do dízimo por ser um assunto bem extenso, um assunto polêmico e complexo, em alguns detalhes bem delicados, já quero deixar claro para todos os meus amigos e irmãos, os que estão me assistindo agora, seja através aqui do YouTube, através do Facebook, ou por meio de qualquer outro veículo de redes sociais ou coisas semelhantes. Já quero deixar uma nota que eu, irmão Daniel Duarte, não estou aqui para agradar você. O meu compromisso é falar as Escrituras. E vou procurar falar as Escrituras, e procuro falar as Escrituras, de uma forma que o meu cérebro, a religião, as tradições religiosas não venham influenciar quando eu pegar a Bíblia e ler sobre determinados assuntos. Porque, como já falei e gosto de falar, dificilmente nós lemos um texto da Escritura se, quando nós estamos lendo um texto da Escritura, poucas vezes nós conseguimos ler a Bíblia livres de influência religiosa, de influências teológicas canalizadas por denominações, instituições facultativas. É difícil nós pegar a Bíblia e ler ela e entender ela pelo Espírito Santo. Como diz a própria Escritura, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Isso inclui tradições humanas, isso inclui a sabedoria do próprio intelecto do ser humano. Mas Paulo diz, mas com as que o Espírito Santo, as palavras que o Espírito Santo nos ensina. E o Espírito Santo nos ensina através dos escritos, das Escrituras. Ele nos ensina, os livros de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vírgula,
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo ensinou os apóstolos e os discípulos posteriores aos apóstolos ouviram as palavras que o Espírito Santo ensinou. E esses discípulos falaram do que os apóstolos falaram, porque foram ensinados pelo Espírito Santo. Livro de Judas, o capítulo 1 e o versículo 17, está escrito: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos pela Escritura que Judas não fazia parte dos 12 apóstolos. Que Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então vemos aqui que ele faz lembrança ao que os apóstolos falaram. Que os apóstolos foram ensinados pelo Espírito Santo. E está aqui as Escrituras, a qual o próprio apóstolo Pedro nos diz aqui, capítulo 3, 2 Pedro, e o versículo 2. Para que vos lembrai das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então temos palavra de Deus na Escritura, através, ensinado do Espírito Santo aos apóstolos, escrita, e aí o Espírito Santo, como nós sendo templo do Espírito Santo, ele nos ensinará, como nós acabamos de ler em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Não falamos com palavras de sabedoria humana, ou seja, tradições religiosas, coisas humanas, cérebro humano, pensamento humano, mas o que o Espírito Santo ensina. Está falando para o povo de Corinto, gentílicos. E capítulo 3, versículo 16 diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus, para o povo de Corinto, e consequentemente para todos e em todo lugar onde invoca o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, incluindo o povo de Corinto, Paulo e os demais irmãos. Portanto, caros amigos e irmãos, nessa introdução sobre a questão do dízimo, nós vamos ler a Bíblia sobre o dízimo, como realmente é, a essência. Sei que não vai ser para mim uma tarefa muito fácil para fazer. Até por isto, tenho aqui comigo uma apostila que vamos tratar sobre esse assunto, sobre o dízimo. Nessa apostila que vamos tratar sobre o dízimo, vai ter os versículos bíblicos, e nós vamos ler esses versículos bíblicos e refletimos o texto e o contexto sobre determinado assunto, a saber, o dízimo. Vai ser um assunto do dízimo resumidamente, pois aqui na internet, como você bem sabe, espero que saiba, já existe muitos estudos sobre o dízimo. Esse não é o primeiro e o último, tem muitos estudos sobre o dízimo. Você pode acessar e pesquisar aí o dízimo e você vai encontrar vastos vídeos sobre esse assunto, vários tipos de interpretação sobre a questão do dízimo, porque dá muitas margens a isso. Então eu não vou ser o último e o primeiro a falar sobre o dízimo, certo? De forma direta, como agora estou tratando. Já falei aqui no canal sobre o dízimo, já tratei sobre o assunto sobre o dízimo aqui no canal Daniel Duarte, mas agora vai ser um estudo específico sobre o dízimo. E gostaria que você
prendesse a sua atenção às Escrituras quando nós estivermos estudando sobre a questão do dízimo. Talvez, não sei, mas vou fazer convite a mais pessoas para estar comigo aqui no estudo sobre o dízimo. Não sei se eles vão aceitar o convite sobre a questão do dízimo, para falar sobre esse assunto, sobre o dízimo. Porém, no entanto, eu vou convidar essas pessoas, líderes religiosos, pastores, irmãos, pode ser o membro, o não membro. E gostaria que você, caro amigo e irmão, deixasse o seu comentário sobre a questão desse estudo que nós vamos estudar sobre a questão do dízimo. Aqui é apenas uma introdução sobre o estudo sobre o dízimo, a qual nós vamos estudar posteriormente. E lembrando que nós vamos estar com a Bíblia para nós analisar sobre essa questão do dízimo. Não todas as passagens sobre o dízimo dentro da Bíblia, mas algumas passagens sobre a questão do dízimo. Eu tenho aqui vários comentários que foi feito no Facebook. Há 2 semanas atrás, eu falei que ia fazer um estudo sobre o dízimo e que o povo colocasse a sua opinião sobre a questão do dízimo. Então surgiu vários comentários, uns 80 comentários. Uns foram apagados, pessoas talvez se arrependeram e apagaram esses estudos. Restou apenas 60 comentários, fora as respostas. Eu vou ler para vocês algum desses comentários. Se você também quiser que o seu comentário apareça no próximo, no estudo que nós vamos fazer, respondendo às suas perguntas ou comentando o seu comentário, deixe seu comentário aqui e nós vamos comentar o seu comentário ou responder sua pergunta no comentário, certo, caro amigo e irmão internauta? Tenho aqui vários. Foi no Facebook, né? Foi no Facebook, vários comentários. Tirei aqui o print, aqui, vocês podem observar. Aí. Muitos comentários. E eu não vou ler todos os comentários, mas aquele que chama a atenção, aquele que tinha dentro do foco, ou dentro do contexto, quando nós vamos dialogar sobre o estudo, sobre o dízimo, eu vou ler aqui, certo? Vou ler alguns comentários aqui para já dar início ao estudo, né, nessa introdução, nesse vídeo introdutório ao estudo, o dízimo, para vocês verem que a questão do dízimo não é tão fácil de ser discutida ou debatida, coisa do tipo. Lívia Carvalho comenta o seguinte: acredito que aqueles que amam a Deus e a sua obra dão mais do que apenas 10%. Você pode observar que tem seitas religiosas que não devolvem os dízimos, mas ofertam bem mais do que o valor que seria o seu dízimo. E que sem opressão, viu? Tudo por amor e dedicação. Vocês estão vendo aí? Está aparecendo aí na tela o comentário das pessoas que comentaram sobre a questão do dízimo. Se você quer que seu comentário apareça também, a sua pergunta ou seu comentário, é só deixar aqui, que no próximo vídeo, dentro do estudo, nós poderemos responder tua pergunta no comentário ou comentar o teu comentário feito aqui no comentário. Bem, também temos aqui o comentário do diácono, se assim podemos entender, diácono Jurandir Vicente. Ele comenta o seguinte: dízimo é sem lei. Abraão, Jacó dizimaram, sem ser obrigado. Até Abel ofertou melhor que Caim, sem ser obrigado. Isso é que é fé. Faço por fé e amor essa obra. E quem é dizimista, isto é inefável. Bem, você acabou de ver aí o comentário do nosso amigo diácono Jurandir Vicente.
Depois vou comentar esses comentários. Aqui só estou colocando alguns comentários e vou responder algumas perguntas dos comentários. Aqui é a introdução ao estudo, certo? Nós vamos estudar. Depois vamos responder ou comentar esses comentários dentro do estudo, certo? Aqui é só a introdução. Vocês estão vendo que não é fácil, né? Nosso amigo Diácono já fala aí que até Abel ofertou, aí mistura com dízimo, oferta e coisa do tipo. Para que não distingue uma coisa da outra. Por isso que é importante nós ler a Escritura, certo, irmãos? Estudar sobre essa questão. Aí temos também outros comentários aqui. Samuel Lima, ele comenta: tem alguém que consegue ser fiel ao dízimo? A paz do YHWH, que é a fé, tem algumas versões, né? Bem, para a pergunta, né? Vamos responder essa pergunta do irmão Samuel Lima. Se tem alguém que consegue ser fiel ao dízimo. Porque muitas pessoas dizem, eu sou um fiel dizimista. E ele faz essa pergunta lançando assim. Também temos aqui Juliana Palva, IPDA, comenta o seguinte: louvado seja Deus, de antes de minha convenção eu já dizimava, alguns meses não, mas sempre dizimei e sempre vi Deus cumprindo com todas as minhas necessidades na hora em que eu achava que estava tudo perdido. Então ele dizimava e Deus abençoava. E aí? Vamos ver o seu comentário também sobre essa questão. Se for no caso, nós comentamos aqui o teu comentário também, dentro desse contexto sobre a questão do dízimo. Mauri Oliveira comenta: eu sou dizimista fiel. Gostaria de saber por que muitos crentes não dizimam. Porque diz que o Novo Testamento aboliu o dízimo, o parodismo, tipo assim, né? Vamos comentar sobre essa questão, né? Edivaldo Gonçalves comenta o seguinte: quem mandou Abraão dar o dízimo? Ele deu de livre e espontânea vontade, ou foi a voz do Iavé que mandou? Então vemos aí, a pergunta é uma afirmativa pergunta ao mesmo tempo, né? De livre e espontânea vontade. E aí depois fala a pergunta, Edivaldo Gonçalves. Nós vamos comentar esses comentários e responder esses comentários. Estou só mostrando para vocês que futuramente nós vamos tratar de um assunto bem delicado. Futuramente vamos falar mais sobre essa questão do dízimo. Estou mostrando que já tem comentários para responder, né? Há 2 semanas atrás, isso foi. Eu coloquei num post lá no Facebook falando que nós ia fazer um estudo. Quem quisesse comentar sobre a questão, muitos comentários surgiram, né? Vamos ver aqui outro comentário. Não vou colocar todos os comentários. Só quando nós for comentar e responder as perguntas no comentário aqui vai ser todos os comentários colocados. Um deles, porque sendo muito aí, sabe qual é? Escolher selecionar. Bem, Matheus Almeida, IPDA, comenta: e quem tem condições e não devolve o dízimo? Faz a pergunta. Aí ele cita Malaquias 3:8. Bem conhecida o livro de Malaquias para os pregadores do dízimo, né? Se poder assim dizer, sem tentar ofender ninguém, certo? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então vemos aí o comentário, a pergunta, e ele cita um versículo como se dando resposta à pergunta dele, ou comentando a pergunta que ele fez aqui no comentário. Futuramente estaremos enfatizando essas questões, certo? Alessandro Antunes Paulino comentou: o dízimo tem que ser de coração. Ele fala que o dízimo tem que ser de coração. Bem, etc. Tem vários comentários aqui, né? E futuramente nós estaremos comentando esses comentários e respondendo essas perguntas nos comentários, comentando, né? E respondendo esses comentários. Bem, nessa introdução sobre a questão do dízimo, para o vídeo não ficar uma introdução, vamos fazer os vídeos de menos de meia hora para trás, certo? Vamos fazer possível, né? Faço de meia hora para trás,
para que todos venham assistir e não venha ser muito cansativo sobre essa questão do dízimo. Isso é um objetivo. Óbvio que, por mais que o objetivo que nós tentamos ser, né, sempre vai faltar alguma coisa, certo? Sempre vai faltar alguma coisa. E durante o estudo sobre o dízimo, eu vou tentar trazer pessoas para nós estudar juntamente. Vai que isso é um diálogo, coisa do tipo, né? E vamos comentar os comentários das pessoas e coisas do tipo. Então, caros amigos e irmãos, está deixando claro aqui a apostila, nós vamos estudar sobre a questão do dízimo, certo? A questão do dízimo. E vamos analisar essa apostila à luz dos versículos da Bíblia. E ler a Bíblia, tentar ler a Bíblia sem nenhuma influência religiosa, dogmática, denominacional ou coisa semelhante. Sei que é difícil ler a Bíblia sem nenhuma influência. Certa vez, eu dialogando mais um irmão, ele falou: irmão, cada um interpreta o texto que quer e tal, coisa do tipo. Eu falei para ele, a questão da interpretação do texto, cada um interpreta de um jeito, não é em si a interpretação, e sim quem está lendo naquele momento ali. Porque sempre as pessoas influenciada quando está lendo. Ou a pessoa é influenciada, ou foi influenciado e se torna uma pessoa que tem um raciocínio voltado para a interpretação que o pastor deu para ele, e o pastor que recebeu essa doutrinação sobre qualquer questão da Bíblia pode ter recebido do outro também com uma segunda intenção ou de acordo com a denominação. Porque muitas vezes lemos uma parte da Escritura e muitos deles lê e não quer ofender ou ferir alguns dogmas da denominação, vai pelo lugar mais certo, entre aspas, mais correto, politicamente correto, para não ofender a denominação deste tal. Então, a interpretação, na maioria das vezes, quando a pessoa lê a Bíblia, é uma interpretação influenciada daquilo que ele aprendeu dentro da denominação ou fora de uma denominação ou coisa semelhante. Portanto, nós temos que pegar a Bíblia, ler a Bíblia e procurar entender a Bíblia com o restante da Bíblia. Não procurar entender a Bíblia com a influência que recebemos da religião, certo? Vamos tentar desintoxicar a nossa mente da religião, que é muito difícil, mas não é impossível. Vamos pedir Deus, pedir o Eterno, o Criador, para fazer isto. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, 45. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Versículo 45, é aqui, ó. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Quem abriu que foi Jesus. Não é religião que abre o teu entendimento para compreender as Escrituras. É Jesus Cristo, Yoshua, que abre nossa mente para entender as Escrituras. Então, chega de tanta influência. Lê a Bíblia, lê a Escritura, mas lê a Bíblia. Certo, caro amigo e irmão? Que o Eterno abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Essa foi a simples introdução ao estudo ou dízimo, sobre o dízimo. Alguns dizem, o dízimo é antes da lei. O dízimo não pode ser praticado. Outro diz, o dízimo pode ser praticado. Outros dizem, o dízimo não é em dinheiro, está errado. O dízimo é isto e aquilo. O dízimo é assim, quem dá o dízimo vai para o inferno, quem não dá o dízimo vai para o inferno. Quem dá o dízimo está cumprindo a lei, quem dá o dízimo... Aí vai, muitas questões, muitos comentários sobre a questão do dízimo. Então nós vamos fazer um estudo rápido, objetivo, de menos de meia hora, cada vídeo, sobre a questão do dízimo. Certo? Eu vou procurar trazer um pastor, um obreiro, um irmão para dialogarmos sobre a questão do dízimo. Seja aqui, ou seja, até na casa dele mesmo, em qualquer local. Se assim pode ser estabelecida uma conexão sobre a questão do dízimo para nós dialogarmos ali. Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte. Um prazer estar com você aqui e poder falar um pouco da Escritura e poder interagir, tentar interagir. Não quero te influenciar. Quero que você desperte para ler a Bíblia e pedir Jesus para abrir o teu entendimento. Assim como eu peço para que abra o meu também. Não venha ser
uma pessoa influenciadora ou receberão influência para poder ler a Bíblia e interpretar. Não, vamos ler a Bíblia e a própria Bíblia interpreta ela mesma. Está na Escritura a resposta. Não em mim, não na religião. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Ficam na doce paz do Senhor Jesus Cristo.